vamos começar aqui no nosso segundo e último dia de conferências. Eu acho que ontem foi um dia muito produtivo, muito positivo, que nos deixou assim estimulados para sentir um futuro melhor. Hoje, o primeiro bloco vai contar com a Flávia Piovesan, que eu vou apresentar posteriormente, o Gabriel e o François Levin, que vai ser o primeiro a se apresentar. A Mary Jane vai fazer a mediação e eu vou estar aqui para qualquer coisa que for necessária. Então vamos começar. François Levin, s'il vous plaît, diretor do Instituto de Biodinâmica francês. Somos colegas há muitos anos. Ele vai falar sobre a ideia de progresso. Bonjour à tout le monde. Est-ce que moi je n'ai pas la traduction ici, est-ce que vous avez la traduction? Alors je vais parler aujourd'hui du progrès, ou plutôt du non-progrès. J'ai envoyé un article à ma fille sur les hommes, les femmes et les migrants, et elle m'a répondu: Papa, tu crois que j'ai du temps à lire tes propos racistes qui peuvent juste aller à la poubelle? Alors j'ai dit: ma chère fille, je comprends ta réaction. J'avais exactement la même avec mon père. J'ai pensé que j'avais raison et que tout le passé était idiot. Et maintenant, je pense qu'il avait plus raison que moi. Alors, d'où vient cette notion de progrès dont on voit l'échec absolu sous nos yeux? C'est un échec écologique, c'est un échec humanitaire, c'est un échec sanitaire. 20% des enfants aux USA ont une maladie chronique. C'est un échec géopolitique, identitaire. C'est une catastrophe. Mais nous continuons à penser que demain sera mieux qu'hier grâce à la technologie. Alors jusqu'aux années 80, on y croyait un peu plus. Et maintenant, on a une sorte de schizophrénie sociale parce que on se dit comment ça se fait que j'aille pas bien puisque ça va de mieux en mieux. Alors, le progrès est une notion qui est assez récente. Il faut savoir que l'humanité a vécu pendant des centaines de milliers d'années en étant chasseur-cueilleur. Et nous avons toujours le cerveau du chasseur-cueilleur. Par exemple, un exemple tout simple. S'il y a une soirée, si deux femmes ont les mêmes habits, ça fait plutôt un scandale. Si deux hommes ont les mêmes habits, il n'y a pas un problème. Pourquoi? Parce que l'homme est un éclaireur, il doit être un chasseur, il ne doit pas être vu. La femme doit tirer pour avoir la procréation. Ce sont des choses totalement archaïques qui nous prennent encore, même si dans nos discours on a l'inverse. C'est-à-dire que toute notre fonction, toute notre capacité de réfléchir aux ordinateurs, de créer des logiciels ou autres, dépend du cerveau chasseur-cueilleur. Après, il y a eu l'agriculture qui a créé une hiérarchie, avec une société hiérarchique, mais avec des traditions assez importantes pour la culture, etc., le savoir. Puis est arrivé le siècle des Lumières, qui était un des grands changements, où on a commencé à ridiculiser la tradition. Le XVIIIe siècle en France a été le siècle du persiflage. Le persiflage, c'est-à-dire qu'on ridiculisait tout. Tout était ridicule. La religion était l'opium du peuple, etc. Donc on a perdu le contact avec le sacré qui était le fondement même de toutes les sociétés, et qu'il est encore dans certaines, et de toutes les actions humaines, que ce soit les rois, les chevaliers, les paysans. Il y avait toujours cette notion du sacré, c'est-à-dire on était au service d'un plus grand. À partir du moment où on supprime le transcendant, et qu'on va tomber au niveau dessous, qui s'appelle le rationnel et le mental, on va avoir aussi une explosion des groupes, on va avoir dans le siècle des Lumières une surdimension de l'individu. Vous ajoutez désacralisation
suppression du groupe, suppression du transcendant, c'est-à-dire intellect, individu, matière, ça s'appelle intérêt personnel. Donc notre société, tout à fait égoïste et tout à fait destructrice, n'est pas une erreur. Elle est le fruit même d'une idéologie nouvelle qui s'appelle l'idéologie moderne. Gilberto hier a très bien dit qu'on est maintenant dans l'idéologie postmoderne parce qu'on n'y croit plus, que plus de frigidaire fera le bonheur humain. Alors, des progrès, il y en a. Dès qu'on a trouvé l'électricité, on a fait des progrès en électricité. On a trouvé l'ordinateur, on a fait des progrès de l'ordinateur. Et on étudie la biologie, on fait des progrès en biologie. Mais on n'a jamais autant étudié la psychologie humaine. Est-ce qu'on fait des progrès dans la psychologie humaine? Non. La vision que l'humain va s'améliorer de lui-même parce qu'il y a une sorte de courant qui va faire que l'homme aujourd'hui est plus intelligent, plus stable et plus équilibré et plus sage que l'homme ancien, ça c'est plutôt l'inverse. Quand vous regardez les grands chefs indiens, quand vous regardez les grandes figures de l'Antiquité et quand vous regardez les grandes figures d'aujourd'hui, je ne sais pas si un Trump est à la hauteur d'une Thérèse d'Avila ou même d'un Louis XIV, mais sans parler de César ou des gens encore plus puissants qui sont des chefs indiens, qui sont des gens complètement connectés au spirituel. Donc, si je viens mettre en cause cette notion de progrès, c'est parce que cette notion de progrès est une arme de déstructuration. On a parlé par exemple de pays en voie de développement. Pays en voie de développement, ça veut dire que comme ils ne fonctionnent pas et qu'ils doivent atteindre l'American Way of Life. C'est-à-dire qu'on va ridiculiser l'ancien et le traditionnel en l'appelant archaïque dans le sens non pas traditionnel de l'archer, mais dans le sens de doit disparaître parce que trop vieux. Donc actuellement, tout ce qui est nouveau est bon et tout ce qui est vieux n'est pas bon. Donc on n'écoute pas les anciens, mais on écoute les jeunes. C'est les jeunes qui doivent dire qu'est-ce qu'on doit faire. On demande à un enfant de 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Un enfant de 4 ans, c'est un désastre pour lui et c'est un désastre pour la famille. En plus, il doit répondre, bien sûr, ce que les parents attendent. C'est la démocratie un petit peu comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on doit voter, mais on doit voter juste. Donc, on a une dégradation constante. La République est devenue la démocratie qui n'est pas du tout une démocratie, hein, c'est une oligocratie, c'est-à-dire qu'on vote pour des gens qui font après ce qu'ils veulent. Si même on vote pour eux, dans la Commission européenne, on n'a même pas voté pour eux, c'est eux qui décident. L'aristocratie est devenue cette oligocratie. On a une dégradation, c'est-à-dire qu'il y a une perte de sens profond des choses. Alors, je ne vais pas continuer longtemps sur cette dégradation, mais c'est intéressant pour nous, psychothérapeutes, de voir le fruit de cette dégradation. Tout d'abord, la névrose est une maladie moderne. La première description de la neurasthénie, qui s'appelait névrose maintenant, ou burn-out, ou comme vous voulez, a été faite par le docteur Baird, qui est un Américain, en 1865, et a été appelé pendant 20 ans le mal américain. C'est intéressant que la névrose soit appelée le mal américain. Pourquoi le mal américain? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique en Amérique? Eh bien, en Amérique, il y a des spécifiques que vous êtes libre. Alors, ce qu'on appelle libre, en vérité, c'est un électron coupé de tout lien qui s'agite dans l'espace. C'est-à-dire que vous êtes lié à aucun groupe. Donc vous êtes toujours obligé de prouver que vous avez le droit d'être là. Ce qui fait que vous devez toujours montrer votre plus belle face, être optimiste, fort, grand, utile, actif. Ce qui fait qu'un collègue à Baird qui vient le visiter dit « Mais vous avez que des géants dans votre salle d'attente ». Avant, quand on avait une maladie psychologique, on était en neurasthénie, on était en la mélancolie, on était faible, on était maigre. Maintenant, le burn-out, ce sont des gens puissants. La névrose, ce sont des gens costauds.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a perdu l'appartenance au groupe. Alors il y a trois beaux mots qui sont à la tête de toutes les mairies en France. Liberté, égalité, fraternité. Alors il est intéressant de voir que dans l'ère du poisson astrologique, il apparaît liberté, égalité, fraternité. Ce sont trois signes d'air. La liberté, c'est l'Aquarius, c'est le Verseau. L'égalité, c'est la Balance. Et la fraternité, c'est les Gémeaux. Donc on a quelque chose qui est tout à fait temporel, qui n'est pas éternel. Et qu'est-ce qu'on a appelé liberté? Qu'est-ce qu'est la vraie liberté? Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, comme personne, d'être libre? Ou qu'est-ce qui m'intéresse que mes patients trouvent? Non pas qu'ils soient coupés de tout lien, qu'ils soient libres avec le lien. C'est totalement différent. Je veux dire, quand vous êtes amoureux, vous avez une puissance incroyable. Vous passez toutes les épreuves parce que vous êtes en lien. Vous êtes sûr d'être dans le cœur de l'autre. Alors ça donne une force. Tous les obstacles ne sont rien. Mais nous avons perdu cette sécurité du groupe. On appelle ça liberté, c'est-à-dire je ne suis attaché à rien. Mais le problème sont les liens toxiques. Ce ne sont pas les liens. Les liens donnent la force. Même un gars sans domicile fixe, s'il a un réseau, il va survivre mieux que s'il est isolé. Il est évident que les liens me renforcent. Simplement, les liens malades m'emprisonnent. Et comme on est une société de plus en plus technologique, les liens enfance, qui sont les liens que l'on va graver comme les liens naturels, sont de plus en plus déshumanisés, de plus en plus difficiles à tenir comme d'une belle façon. Christiane a parlé hier du rapport entre mère et enfant dans une société où tout le monde travaille, tout le monde est isolé dans une société mécanique où il n'y a plus de nature. Il est difficile qu'un enfant soit tranquille. J'ai eu l'expérience avec notre petit enfant, notre petit garçon. On habitait en campagne, on le posait sur un pré, il restait là immobile des heures, il était fasciné par la vie autour, puis on est allé en ville. En ville, c'est un cauchemar. La moquette n'avait rien d'intéressant, donc il venait toucher la chenille, il venait toucher. On devait constamment les bloquer. En campagne, on le posait, on n'avait rien à faire. Il était heureux d'être là. Donc, il est difficile qu'on ne soit pas tous orphelins. Et on va donc avoir une vision du lien où la fatigue du parent, l'angoisse, vont être la vision qu'on va avoir du lien profond, et on va se dire, il vaut mieux que j'ai pas ça. Donc je termine avec cette notion de névrose qui est vraiment le fruit de la société moderne. C'est une société où la tradition, le groupe et l'évidence du droit à être là ont disparu, donc nous force à prendre qu'un quart de nous-mêmes, la partie visible, forte et dynamique, et à la surdimensionner pour avoir le droit, pour ne pas avoir cette anxiété de ne pas être utile ou de pas être et d'être rejeté. Car le pire pour un humain, c'est pas de mourir, on sait tous qu'on va mourir, ça on n'a pas peur de mourir. Regardez les conduites à risque de tout le monde, des enfants ou adultes, mais on a peur de ne pas exister. C'est-à-dire l'enfant dans les contes de fées, quand l'enfant est perdu ou le héros est perdu dans la forêt et qu'il y a la maison de l'ogre, il va dans la maison de l'ogre. Il vaut mieux risquer sa vie dans la maison de l'ogre en lien qu'être sans lien dans la forêt vide. Alors maintenant, je veux juste insister sur qu'est-ce qui a été les conséquences de la perte de tradition. C'est qu'on est passé à partir de la Révolution française, on est passé surtout avec la Révolution américaine, d'un idéal de perfection à un idéal de puissance. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être impeccable, on pouvait se battre en duel pour un mot qui attaquait l'honneur, et on ne cherchait pas à détruire l'autre. Au premier sang, on arrêtait. C'était juste, on était parfait. Dans tous les niveaux, on peut voir ça dans certaines sociétés. Encore, quand je vais au Japon, je suis stupéfait de la manière qu'ils ont d'emballer les cadeaux. Ils les emballent parfaitement. Vous voyez, cet idéal de perfection, quelque chose de très fort chez l'humain et chez l'enfant en particulier. Il veut faire bien, etc. On est passé à un idéal de puissance. Un idéal de puissance, c'est-à-dire je suis plus fort que toi et je te détruis.
Je ne les trouve pas, mais ça, plutôt, puisque je suis isolé, je vais prendre toute la place. Cet idéal de puissance est un idéal quantitatif, c'est-à-dire qu'on est passé du qualitatif au quantitatif. Et cette chose du qualitatif au quantitatif traverse tous nos concepts. Par exemple, l'égalité des hommes et des femmes. Alors avant, à la Révolution française, c'était l'égalité des droits, quel que soit le sexe, l'origine, et quel que soit le sexe, l'origine, je ne sais plus lequel truc. C'est l'égalité des droits. C'est déjà une notion quantitative. Mais on arrive maintenant à l'égalité des êtres. Égalité des hommes et des femmes. L'égalité est un terme quantitatif, pas du tout qualitatif. Vous voyez, j'ai 1 kilo de sucre et 1 kilo de sucre, c'est égal. Mais est-ce qu'un sucre est meilleur que l'autre? Est-ce que, vous voyez, le qualitatif, c'est-à-dire que on va tout mettre. On a maintenant, par exemple, la norme, on va tout mettre sur le même ordre. On a maintenant la norme de qualité ISO, en France, en Europe, ça s'appelle ISO 2000 ou je sais pas quoi. Ça veut dire que n'importe qui peut remplacer n'importe qui au travail. Vous prenez Bocuse, chef cuisinier, il suffit qu'il y ait la recette écrite sur le mur et on peut le remplacer par n'importe qui. Vous voyez, c'est quantitatif. Il suffit de mettre 20 grammes de sucre, 2 œufs et machin, vous avez le plat. Donc, l'idéal de puissance a fait perdre la diversité du vivant pour ramener tout à un mouvement brownien d'électrons soi-disant libres, c'est-à-dire détachés et identiques. On est dans des... Nietzsche parlait de l'homme moyen, il dit l'homme moyen détruit tout, il est rond, il est dur, il est gris, il est comme le sable, il détruit tout. On est tous assimilés, non pas à nos qualités, diversité, l'ancien est différent du jeune, la femme différente de l'homme, le français différent de l'italien, mais on est dans des hiérarchies quantitatives, tu gagnes plus, tu gagnes moins, tu as plus de droits, moins de droits, tu vas plus vite, moins vite, etc. Alors, maintenant je vais ramener à qu'est-ce qui... J'ai parlé d'égalité, mais je pourrais parler pareil. On a égalité, fraternité, liberté. J'ai parlé de la liberté et l'égalité, c'est bon. La fraternité, pareil, c'est quelque chose d'une solidarité, et on peut l'amener à la solidarité où on est tous pareils. Vous voyez, le tous pareil, c'est une négation de la différenciation. Alors, demain dans l'atelier, je parlerai plus du manque du masculin dans notre société. Là aussi, on nous dit qu'on est une société patriarcale. Moi, je trouve une société maternante. Dès qu'on veut faire quelque chose, on dit attention, c'est dangereux. Ne fais pas ci, ne fais pas ci. La dernière fois, je passe devant une rivière et il est marqué baignade non interdite. Ah oui, c'est pas interdit. Vous voyez, on a actuellement, si vous écoutez les discours politiques ou autres, on est constamment dans la notion de protéger. On fait la guerre pour protéger. Responsibility to protect. On nous dit ne mange pas de crème fraîche, ne va pas vite. Pour votre sécurité, vous êtes filmé. Prenez votre ceinture de sécurité, etc., etc. Donc on est une société où on ne peut plus développer l'aventure, on ne peut plus développer la diversité. La violence est réservée aux États et nous-mêmes, nous ne pouvons plus nous battre, même physiquement, ni même avec quoi que ce soit, puisque il y a une sorte de codification. Alors, maintenant je vais venir plus aux choses plus positives. Je ne crois pas que la sagesse du vivant ait pris 5 milliards d'évolutions pour fabriquer un Clinton ou un Macron ou un Trump. Vous voyez, je veux dire, quand vous voyez une baleine, par exemple, elle a sur le sein une paupière pour que le baleineau n'ait pas d'eau salée. Vous voyez l'intelligence du vivant. Et elle fabriquerait au summum des abrutis psychopathes qui peuvent détruire la planète. Je ne crois pas que la vie se trompe comme ça aussi fort. Donc, quelle est la question? Hier, on a eu la question, quel est le futur? Mais le futur, il n'y a pas de futur. En français, on a 2 mots très différents. Le futur et l'avenir. Le futur, c'est ce que je programme. Le futur de ma vie, le futur de ma maison, le futur de mon entreprise. L'avenir, c'est ce qui va venir. Ça, c'est un mystère.
Je ne sais pas ce qui va venir. J'ai décidé d'aller en vacances, il y a une grève des avions. C'est l'avenir, c'est ce que je ne contrôle pas. C'est le mystère du vivant. Et donc il y a un avenir, j'en suis sûr, mais le futur, il s'écroule sous nos yeux. C'est-à-dire, je ne crois pas à un gouvernement, à un sage, à une révolution qui puisse faire quoi que ce soit. On a perdu les lignes directrices, on a perdu l'inspiration, l'aspiration, on a perdu le transcendant. Donc on s'agite comme un poulet sans tête et on court dans tous les sens et ça fabrique une complexité. Donc on a à la fois chaos. Et pourquoi rigidité? Je vais parler plus émotionnellement, mais même juste au niveau de la société, il y avait des administrations qui étaient dirigées par un sommet, qui est un premier ministre, un roi ou un empereur. On a supprimé les empereurs et les rois, mais l'administration n'est pas supprimée. Donc elle fonctionne sans tête. Simone Veil disait déjà en 1930 qu'on était dirigé par des gestionnaires, mais que ces gestionnaires étaient eux-mêmes dirigés par la gestion. Il n'y a plus de chef, mais une complexité de normes, une complexité administrative de pire en pire. Au Brésil, vous avez encore là un peu de liberté par rapport à ça, comme on avait au sud de la France il y a 30 ans. Maintenant, on devient à l'allemande. Donc ça fait que c'est une complexité artificielle où on va se poser des milliers de questions puisqu'on n'a plus le sens. Donc toute chose devient difficile. Comment éduquer les enfants? Comment gagner sa vie? Comment remplir cette formule? Quoi penser? Qui je suis? Tout devient compliqué puisque je n'ai plus l'éclairage principal qui dit voilà comment ça s'organise. Et alors, face à ce manque de lien et à cette chose qui pousse au burn-out, il faut toujours que je défende ma place, que je prouve que je suis valable. Il y a une immense terreur qui est derrière. Il n'y a pas de sécurité. Ça va comme je suis. Et ça demande, la peur demande des limites. Ça, c'est immédiat. Quand vous avez un enfant qui a peur, vous ne le caressez pas doucement, vous le prenez fermement. Quand vous avez peur, vous fermez les verrous. La peur demande des limites. Donc, plus il y a ce chaos par non-compréhension et par non-lien, plus il va avoir une réaction paradoxale de fermeture absurde de toute dimension possible. On y est. Alors, nous, on est thérapeutes psycho, enfin, pas nous, je dis nous, en vérité, dans la salle, il y a des gens qui ne sont pas thérapeutes, et puis il y a des personnes qui ne sont pas psychocorporelles, mais les grandes recherches dans les traditions, c'était ou le transcendant, par la méditation, la prière ou autre, ou l'intériorité, connais-toi toi-même de Socrate, ou le yoga, ou etc. Et nous avons donc on quitte l'espace macro, on passe un méta-espace ou un infra-espace. On va trouver une vérité dans notre corps qui, elle, est tout à fait essentielle. Si vous prenez un oignon et que vous le plantez à l'envers, il ne va pas pousser vers le centre de la Terre, hein. Il va faire demi-tour. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évidence, de sagesse au sein du corps qui ouvre à tout. Notre âme va être nourrie. La question est comment nourrir notre âme. On n'a plus les traditions qui les nourrissent, donc on va faire des expériences touristiques, spirituelles, on va faire un petit coup de chamanisme là, un atelier de méditation ici, un petit peu on va se brancher on va faire du tourisme spirituel. Mais ça donne pas une sécurité sur quelle est ma direction, et puis ça fait, quand vous mélangez plein de circuits électriques, vous pouvez faire des courts-circuits. Il y a des gens qui, à force d'expérimenter le tourisme spirituel, peuvent péter les plombs. Mais au sein de notre corps, il y a des évidences. Par exemple, nos os sont notre structure existentielle. Même quand on meurt, ils restent là. Et nos os sont aussi notre mémoire minérale. En se branchant sur les os, on peut toucher la mémoire minérale. Mais en se branchant sur les os, on peut toucher le droit d'existence. Quand quelqu'un délire, c'est bon de travailler sur les os. Les muscles vont toucher le territoire, c'est ce qui répond à ma volonté. Si je retrouve le contact avec les muscles, je vais trouver la mémoire animale.
tous les réseaux, le système nerveux, le système sanguin, vont toucher la mémoire végétale. Le cerveau va toucher la mémoire humaine, et au-dessus de moi, il peut avoir la mémoire divine. Donc je peux toucher comme ça des normes essentielles, et je crois que dans ce moment où tout s'effondre, il est très difficile d'imaginer un grand mouvement collectif. Alors il y a des tas de mouvements collectifs, mais ça va être des mouvements collectifs parcellaires. Il y a la défense des minorités, la défense de ci, la défense de ça, la défense de la nature, la défense. Mais ça va pas, ça rajoute au chaos. C'est-à-dire que souvent les défenses de l'un avec les défenses de l'autre vont s'opposer et vont créer la liberté d'expression, veut aller contre la défense de telle minorité. Il ne faut plus dire ça, mais on doit pouvoir le dire. Enfin, on arrive à juste un peu plus de désordre, de chaos, un peu plus de chaos. Et on va donc se rigidifier dans nos défenses particulières. Donc je crois que nous, en tant que... alors je vais encore donner, parce que je suis à la fois sans espoir aucun sur un monde mangé par les termites, et en même temps en plein optimisme sur la sagesse du vivant. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la seule personne j'ai eu, pas la seule personne, mais il y a eu une inspiration que j'ai trouvée très belle, de celle d'Aurobindo. L'humanité est une espèce en transition, c'est-à-dire l'évolution n'est pas terminée. Et j'ai une amie qui s'appelle Anne Dombrincourt, qui est anthropologue, et elle a repéré trois angles. Elle a repéré trois angles très spécifiques humains, des espèces mammifères, même elle part des lémuriens. C'est l'angle de la corde neurale. La corde neurale, c'est l'angle qui se passe dans l'embryon entre le cerveau et la colonne vertébrale. Un angle ici au départ des mâchoires et un angle ici au sommet du crâne. Et ces trois angles sont absolument identiques au degré près pour une espèce. Par exemple, les lémuriens, qui ont 65 millions d'années, ont exactement ces trois angles identiques maintenant qu'il y a 65 millions d'années. Par contre, le bout des mâchoires en 65 millions d'années a pris pleine diversité, mais cet angle est absolument identique. Il y a 35 millions d'années ou 45 millions d'années, il y a eu les petits singes. Ils ont les mêmes dents que nous. On a exactement les mêmes dents que les petits singes, on a 32 dents, je crois, c'est comme les petits singes. Et ils ont un angle neural, une corde neurale qui s'est bougée, donc ils sont un peu redressés par rapport aux lémuriens, où le lémurien était tout horizontal. 15 millions d'années, les grands singes. Les grands singes, vu que la corde neurale s'est bougée, ils ont dû se relever plus. Australopithèque, 7 millions. Vous voyez, ça se raccourcit, les délais, et on est obligé de se redresser. On ne s'est pas redressé comme des copains parce que la forêt a disparu, on s'est redressé parce que sinon on regarderait par terre, vu notre corde neurale. Donc, et actuellement, il y a d'immenses variations de dentition chez les enfants. En France, il y a 80% des enfants qui ont des problèmes d'occlusion. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des dents terminales en moins. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on a 45 millions d'années qui changent. Mais il y a aussi cet angle qui change là. C'est-à-dire que on est dans une période de mutation. Donc qu'est-ce qui est l'avenir? Je n'en sais rien. Mais il est clair qu'il est prévu. Mais comme le poisson, pour devenir grenouille, doit s'asphyxier un peu, nous asphyxions dans un vieux monde pour sauter sur le nouveau monde. On est obligé de ne plus pouvoir se servir de notre système. Je crois que j'ai passé le temps et je termine juste sur ces deux phrases. La première, c'est que dans la thérapie psychocorporelle ou psychologique, d'aller chercher au sein des sensations, c'est-à-dire ce qui va nous connecter à l'âme, c'est-à-dire au transcendant, parce que ce qui nourrit l'âme sont les perceptions. Quand vous voyez un beau coucher de soleil, vous avez le beau parfum ou un bon toucher, ça nourrit l'âme. Mais les informations de l'âme, vous les avez par les sensations, ce qui est intérieur. Donc développer la vérité intérieure
va donner un axe qui permet dans ce monde en mouvement, où il n'est pas du tout le temps d'être prudent parce que le passé est fini, le futur est détruit, d'être disponible à l'avenir qui, à mon avis, est plein de merveilles. Voilà, je vous remercie. Obrigado, François. Eu vou chamar para dar continuidade, então, a Flávia Piovesan, que é professora professora de Direitos Humanos. Além disso, é uma brasileira, membro da Organização dos Estados Americanos, a partir desse ano. Flávia, por favor. Um bom dia a todas e a todos. Eu gostaria, inicialmente, de dizer da minha alegria, do meu encantamento em me somar a este tão belo seminário e, sobretudo, por compartilhar com vocês os desafios contemporâneos dos direitos humanos num contexto de caos e rigidez. Portanto, a minha mais profunda gratidão ao professor Rubens Kignel pela honra desse convite, pela sua capacidade catalisadora, pela sua convocatória num pré-feriado, de nos trazer aqui de tantas geografias, de tantas travessias, acúmulos, e agradecer também pela oportunidade de ter escutado a instigante reflexão do professor François, que lançou luzes aí tão problematizadoras a respeito da construção do progresso, dos seus desafios, dos colapsos, das crises, e tecendo diálogo entre a construção dos desafios do mundo exterior com o mundo interior, não é? E os seus tantos mistérios. Então, a mim foi extremamente enriquecedor ouvir o professor François. Eu gostaria de trabalhar com vocês, de dividir com vocês reflexões a respeito de direitos humanos a partir de dois questionamentos. O primeiro deles é como compreender a concepção contemporânea de direitos humanos. E, num segundo momento, quais são os principais desafios dos direitos humanos em um contexto de caos e rigidez. E eu começo lembrando que a história dos direitos humanos é marcada por luzes e sombras. Esses últimos 3 dias, a mim, foram muito fortes no campo aí do significado das luzes e sombras. Se nós aqui, se nós avaliarmos aqui, vejam, dia de ontem, dia de hoje, não sabemos qual será o destino desse diálogo, qual será a sua eficácia, mas, pela primeira vez, líderes da Coreia do Norte e do Sul dão passo histórico para a paz. Uma outra matéria que me deixou bastante tocada, publicada também na nossa imprensa antes de ontem, foi uma foto em Berlim, alemães quipás contra o antissemitismo. Manifestantes usam quipás, alemães com quipás, em protestos em Berlim, contra ataques antissemitas sofridos por 2 jovens. E ainda, no ano passado, a alusão que na França 11 judeus foram torturados até a morte, o que levou à mobilização de 300 personalidades. Como alguém que investiga os direitos humanos, um dos meus referenciais teóricos é Hannah Arendt. E muitas das suas obras enfocam o drama do Holocausto, do nazismo, campos de concentração e quantos quipás simbolizaram no passado o extermínio e hoje podem simbolizar a empatia, a solidariedade, a capacidade de se mover pela dor do outro. Ao mesmo tempo, como eu digo, os mesmos jornais mostram políticos alimentam alta da hostilidade a jornalistas no mundo. Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual eu tenho a honra de integrar desde janeiro, nós teremos sessão de trabalho na República Dominicana a partir de quarta-feira. Um dos casos mais dramáticos que nós vamos enfrentar é o caso do assassinato de jornalistas que cobriam ali a fronteira entre o Equador e Colômbia e foram brutalmente assassinados pelo exercício da profissão. E nós entendemos que a liberdade de informação, o direito à informação, o direito a ser informado, a liberdade de expressão é a pedra angular de qualquer democracia. Portanto, nessa primeira parte, eu gostaria de dividir com vocês o quanto a história de direitos humanos é marcada por luzes e sombras,
por um processo que é guiado, eu diria, por duas lentes. De um lado, a salvaguarda da dignidade humana, por outro, a prevenção à dor e ao sofrimento humano. E aqui eu lembro a voz de Martha Nussbaum, para quem imaginar a dor de uma pessoa e perguntar sobre o seu significado é um modo poderoso de compreender a realidade e de adquirir uma motivação para transformá-la. Nós que lidamos com direitos humanos, lidamos, sobretudo, com a dor humana. A dor da tortura, a dor da violência contra as mulheres, a dor da violência homofóbica, a dor da discriminação, do extermínio. E o que nos instiga é, de um lado, a voz da empatia, por outro, o idioma da alteridade. Essa é a minha segunda reflexão. Tendo em vista que a luta por direitos é aberta, dinâmica, plural, complexa, marcada por avanços e recuos, por sombras e luzes, e novos temas emergem, como internet, direitos humanos. Lançamos agora na comissão, há um mês atrás, uma resolução sobre corrupção e direitos humanos. O quanto a corrupção significa uma violação a direitos humanos. O tema aqui, e eu sou relatora para a região da temática LGBTI. O drama de perceber que na nossa região, as transexuais têm uma expectativa de vida de apenas 35 anos. Metade de uma vida, ao desperdício evitável de vidas em razão de uma cultura que nega o livre exercício e pleno exercício da sexualidade. O tema empresas e direitos humanos. Temos hoje também pautada essa discussão para a próxima semana. Se no mundo há 100, das 100 maiores economias mundiais hoje, 70 são multinacionais, são empresas, 30 são estados. Há estados cujo PIB é bastante inferior ao faturamento anual dessas empresas. Como dialogar, na ótica dos direitos humanos, com essas novas personagens? Portanto, a ótica dos direitos humanos, na minha opinião, é uma ótica de uma construção constante, não linear, complexa, impulsionada por indignação, por esperança e pelo talento, eu diria, pela obsessão de extrair das pequenas vitórias ganhos e buscar a sua potencialização. Então, vejam, primeira ideia, direitos humanos como processos de lutas emancipatórias. Os direitos humanos nascem quando podem, quando devem nascer. Não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, nos dizia Bobbio. Para Hannah Arendt, a cidadania é um construído que carrega esta racionalidade emancipatória. Aí vem a segunda ideia, os direitos humanos celebrando o idioma da alteridade. Tão simples assim, ver no outro um sujeito de direito pleno, com o direito de desenvolver as suas potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena, sem asfixias. Se nós avaliarmos as mais graves violações a direitos, é possível qualificá-las, mas a gravidade da coisificação de afrodescendentes, o drama da escravidão, o drama do nazismo, o drama do sexismo, da xenofobia, da homofobia, todas as intolerâncias comungam da mesma fonte: negar ao outro a condição de um igual. Ver no outro um ser menor em dignidade, em direitos, em situações extremas, um não ser. Portanto, se há esta cultura, uma doutrina de superioridade baseada em diferenças, sejam quais forem essas diferenças, nacionalidade, idade, orientação sexual, gênero, etc., nós temos que combater essa cultura com uma cultura que aposte na ideia da dignidade inerente a toda e qualquer pessoa. A declaração, que celebra os seus 70 anos, já 10 de dezembro desse ano, traz esta narrativa. A narrativa: somos livres e iguais e portadores da mesma dignidade. Eu creio que, no desafio do caos, no desafio de um mundo enrijecido, de um mundo hermético, nós temos, na minha avaliação, que cada vez mais partilhar desta narrativa, desta ideologia emancipatória. Como estudiosa do tema, hoje, a violência contra a mulher, estudos convergem
ela é fruto de uma cultura de violência contra a mulher. Ela é fruto de relações assimétricas de poder entre homens e mulheres, que são vistas como menores em dignidade e em direitos. Portanto, o elemento cultural é estruturante para aquela violência. Não há como erradicar a violência contra a mulher sem lidar com a cultura da violência contra a mulher. E é por isso que eu tenho cada vez mais apostado nesta ótica, ou seja, se há uma cultura que viola direitos, temos que fortalecer a cultura que os afirma. Se há uma cultura que nega direitos, temos que promovê-lo. Se há uma cultura da intolerância, temos que responder com uma cultura da valorização, da diversidade. Portanto, ver no outro um ser dotado de respeito, de dignidade, o valor infinito. Me lembro povos indígenas que dizem: nós não queremos ser mais, nem tampouco menos, nós queremos ser. Creio que essa é uma grande lição, ver no outro um ser pleno. E aí vem todo o tema dos códigos identitários, a capacidade do direito de romper com a indiferença às diferenças. Hoje, na nossa comissão, um dos mantras é a chamada interseccionalidade, trabalhar as overlapping discriminations, ou seja, captar o direito à identidade. Somos iguais, mas diferentes, e diferentes, mais iguais. Há grupos que carregam uma vulnerabilidade, como os afrodescendentes, os povos indígenas na nossa região, as mulheres. E se nós temos mulheres indígenas, mulheres afrodescendentes e ainda meninas, aí nós carregamos 3 vulnerabilidades: idade, raça, gênero, e nós temos que enfrentar detidamente com uma malha aí de proteção, de escuta desses direitos. E a minha terceira reflexão nesta primeira parte é a Declaração Universal e a sua narrativa, o seu lema. A declaração, que nasce num contexto histórico específico, ela reage à barbárie totalitária, busca, como lembra Hannah Arendt, ao longo da ruptura da Segunda Guerra, traz o lema emancipatório da reconstrução dos direitos humanos e afirma a ideia de que todas as pessoas têm direitos em razão da sua humanidade. Rompe com a equação nazista que condicionava a titularidade de direitos à pertença a uma raça específica, a raça pura ariana, e se alimentava da doutrina de superioridade baseada em diferenças. Portanto, para a declaração, todos têm direitos. Por quê? Porque a dignidade é um valor intrínseco a nós, seres humanos, como lembra Hannah Arendt, únicos e diversos. Se há 7 bilhões no mundo, cada um é único e diverso, dos que existem, dos que existiram, dos que existirão. Portanto, há esta dignidade como valor intrínseco, inerente à condição humana e não extrínseco, a depender da condição econômica, da nacionalidade, da cultura, do gênero, etc. E a declaração vai além porque prevê uma noção holística de direitos humanos, somando os Blue Rights aos Red Rights, ou seja, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Não há liberdade sem igualdade, tampouco igualdade sem liberdade. Tão grave quanto ter negado a liberdade de expressão é ter negado o direito à saúde, educação, trabalho, no olhar da declaração. Tão grave quanto morrer sob tortura é morrer de fome. Com essas 3 reflexões, nós vamos para a segunda pergunta. Quais são os desafios, portanto, dos direitos humanos em um contexto de caos e rigidez, em que nós temos cada vez mais o recrudescimento do discurso do ódio, os fundamentalismos no campo religioso, político e tantas outras arenas, em que nós temos as hostilidades, as discriminações? Quais são as grandes inquietudes dos direitos humanos neste contexto? E aqui eu gostaria de trazer, inclusive, vejam, uma pesquisa publicada pelo Pew Research Center em outubro do ano passado, cujo nome é Globally Broad Support for Representative and Direct Democracies, but many also endorse non-democratic alternatives. E aqui, esta pesquisa mapeia o mundo, vários dos países, não só na nossa região, e conclui que alternativas não democráticas têm sido acolhidas e apoiadas no Brasil por 23% da sua população.
No México, 27%. Na Argentina, 18%. Notem, pela primeira vez desde o pós-guerra, na Alemanha, há um partido de ultradireita, Alternativa para a Alemanha, que carrega os seus 14% dos votos, sem contar o caso da Itália, Bélgica e outros países que apontam a essa onda ultranacionalista de negação do outro, num contexto em que há refugiados e refugiadas, migrantes. Hoje nós temos o mais alto número de refugiados do mundo na história, 67 milhões, somados aos mais de 200 milhões de migrantes. E com isso, então, eu passo aos desafios, convido-os a essa travessia, bastante abreviada, percorrendo 7 desafios que me parecem centrais à agenda dos direitos humanos no século XXI. 7 inquietudes. A primeira tensão, a primeira inquietude, envolve universalismo versus relativismo cultural. Afinal de contas, por que temos direitos? Temos direitos para os universalistas porque comungamos desse mínimo ético irredutível, chamado dignidade humana, ao que os relativistas vão criticar como uma visão eurocêntrica. Para os relativistas, há um pluralismo cultural que inibiria a formação de uma moral universal. E nas linhas intermediárias, Bicu Parekh, Boaventura de Sousa Santos, Herrera Flores e outros autores apostam no diálogo intercultural. As culturas são incompletas. Para Boaventura, há que se evitar o localismo globalizado e também o globalismo localizado. Há de se investir, há de se propagar o diálogo entre as culturas, tendo em vista a sua própria incompletude. Bicu Parekh defende um universalismo não etnocêntrico, baseado no diálogo intercultural. E Herrera Flores, um universalismo de confluência, de ponto de chegada, não de ponto de partida, marcado por desencontros, por tensões, por mesclas, por entrecruzamentos. Esse é um tema constante na agenda, seja aí por essa diversidade cultural. No Brasil, nós temos vários exemplos, seja com relação a povos indígenas, que aqui cometem o soterramento, alguns povos, como os Yanomamis, de crianças recém-nascidas, porque se crê que uma é vocacionada ao bem, outra ao mal, ou filhos de mães solteiras, ou ainda crianças com deficiência. E vejam, o tema, sou relatora para a temática LGBTI, na nossa região, 35 países, dos 35, 11 punem práticas homossexuais consensuais entre adultos como crime. 11 países do Caribe anglófono. Tivemos uma decisão meritória, semana passada, de Trinidad e Tobago, em que a Corte Suprema invalida essa criminalização, entendendo que é ofensiva ao princípio da igualdade e não discriminação. Porque se há criminalização, pesquisas apontam, há uma zona de conforto para o ódio, para a hostilidade, para a violência. Então, temos aí, indago a vocês, é cultura e merece nosso respeito ou viola direitos humanos fundamentais, dentre outros tantos temas. Um segundo desafio, laicidade estatal versus fundamentalismos religiosos. Aqui, vejam, quando nós lidamos com os fundamentalismos, eu volto aqui ao professor Boaventura, que me agrada o conceito que ele nos dá. Ele diz: os fundamentalismos baseiam-se em uma noção de verdade, que se confunde com a posse do fundamento. E o mais desafiador hoje é que nós temos os fundamentalismos, no plural, na religião, na política, em outras arenas. Ou seja, nós temos este desafio da tentativa de exportar ou de conversão, já que eu tenho a minha verdade, tenho a posse do fundamento, buscar que o outro, que pensa diferente, possa ser tocado com a minha verdade. O que inviabiliza toda a tentativa dialógica, porque o diálogo pressupõe como requisito a permeabilidade, a abertura. O diálogo, quando ele é verdadeiro, nos lembra Gadamer, ele nos toca, ele mexe conosco, ele tem um potencial de transformação. Quando há os fundamentalismos, não há espaço para o diálogo, senão para a conversão.
Quando nós lidamos com as religiões, isso se torna ainda mais complexo na medida em que as religiões devem habitar um mundo interior. Como lembra a declaração, a liberdade religiosa aponta ao direito de ter uma religião, de não ter qualquer religião ou de mudar de religião. E o drama ocorre quando a religião do domínio doméstico, privado, o mundo do sagrado interior, acaba se transpondo para o mundo exterior. Portanto, aí nós temos cada vez mais sistemas rígidos de crenças, de textos revelados, de interpretações dogmáticas e que abalam a laicidade estatal como instrumento jurídico-político de gestão das liberdades e de direitos. Há novas leituras, como teologias interculturais e até teologias feministas, que buscam questionar esse grau de fundamentalismo. Então, deixo aqui esse registro, essa segunda inquietude, que afeta aos fundamentalismos versus fundamentalismos religiosos versus a laicidade estatal, lembrando que confundir Estado com religião implica a adoção oficial de dogmas incontestáveis que comprometem qualquer sociedade aberta, pluralista e democrática. Um terceiro desafio, nesta agenda dos direitos humanos, os seus desafios, nesse cenário de caos e rigidez, eu diria, é o tema do direito ao desenvolvimento e das assimetrias globais. O professor François também, no início da sua exposição, trouxe o tema aqui das desigualdades. Eu tive a honra, por 4 anos, de integrar uma força-tarefa da ONU para o tema do desenvolvimento, a UN High Level Task Force on the Implementation of the Right to Development. E até a década de 80, o que se produzia sobre desenvolvimento estava na literatura dos economistas. Desenvolvimento significa PIB, Produto Interno Bruto. Nos 80, vem uma outra perspectiva, desenvolvimento humano, Amartya Sen, desenvolvimento como liberdade e outros teóricos, ou seja, Brasil já oscilou entre o 5º, 6º, 7º, 8º PIB, mas estamos no IDH, em desenvolvimento humano, entre o 70º e 80º lugar. Se esse índice é lido pela perspectiva étnico-racial, nós, brancos, subimos 30 casas, os afrodescendentes descem 30 casas. Pesquisas de Marcelo Paixão a respeito. Portanto, hoje há de se ressignificar o desenvolvimento. Esse foi o nosso trabalho na ONU, à luz, inclusive, da Declaração da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento, envolvendo 3 componentes: justiça social, participação e cooperação internacional. Nós vivemos num mundo absolutamente desigual, em que 15% deste mundo possui 85% da renda mundial, ao passo que os outros 85% restantes ficam apenas com 15% da renda. Essas assimetrias globais na nossa região ganham contornos mais dramáticos, já que estamos na região mais desigual do planeta, que é a América Latina. E, além disso, a mais violenta do mundo. Um quarto desafio, ligado a esse, tem a ver com a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais e os dilemas da globalização econômica. Portanto, como assegurar que não tenhamos um estado de mal-estar social? Tanto se falou do estado de bem-estar social, hoje há o estado de mal-estar social, quando direitos básicos passam a ser comprometidos. Então, de que maneira assegurar direitos básicos, a temática da justiça social, e envolvendo aí uma ressignificação do papel do Estado e das empresas, sobretudo das empresas multinacionais, como eu comentei. Hoje há um grande debate a respeito desse assunto. O Canadá, há um mês atrás, criou uma figura, ombudsperson, para justamente monitorar como as empresas canadenses que atuam fora do Canadá lidam com direitos humanos. Eu tive também a possibilidade, na minha vida profissional, de, por 1 ano e meio, presidir a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. E é impressionante, eu tinha a visão de que o trabalho escravo, por exemplo, era, sobretudo,
no interior do Pará, que eram as estatísticas que nós tínhamos, mas o que há de trabalho escravo urbano, aqui do nosso lado em São Paulo, sobretudo indústria têxtil, construtoras, etc. Então, hoje também essa questão é bastante ali enfocada, ou seja, se nós compramos este papel e pagamos 5 centavos aqui, e esse preço é muito mais competitivo, porque lá na frente ele custa 50, mas se ele está a embutir na cadeia produtiva trabalho infantil, trabalho escravo, hoje, felizmente, nós temos que lutar por uma nova cultura corporativa e hoje há patamares inaceitáveis. Então, a ONU traz os Guiding Principles on Business and Human Rights, de 2011. Na comissão, nós estamos trabalhando com essa perspectiva também, como chamar ao terreno dos direitos humanos, com maior responsabilidade, esses atores. Um quinto desafio, respeito à diversidade e intolerância, que será, na realidade, a temática que nós vamos escutar do Dr. Gabriel Graça, sobre questões de gênero e social, né? Um dos seus, tenho certeza que haverá muita contribuição, mas esta visão de que os direitos humanos celebram o idioma da alteridade e, se nós avaliarmos cada vez mais, nós que lidamos com direitos humanos, demandamos dados desagregados. Há uma taxa X de homicídio no Brasil, 26, 27 por 100 mil. Quem são aqueles vítimas de homicídio? E aí nós vamos ver que há dados que apontam que, de forma desproporcional, aqueles que morrem de morte violenta são, sobretudo, jovens da periferia e afrodescendentes, do sexo masculino. Então, quantos não têm acesso à saúde? Quem são? Quem está por detrás das estatísticas? Nós veremos também que, a partir de dados desagregados, envolvendo gênero, orientação sexual, envolvendo raça, etnia, nós podemos perceber como há a etnização da pobreza, como há a etnização e feminização da pobreza e a etnização da violência, por exemplo, no nosso Brasil. E aí eu trago a voz de Nancy Fraser, para quem o tema da justiça deve carregar o que ela chama dos 3 R's, a redistribuição, o reconhecimento de identidades e a representação política. Portanto, o tema não só da justiça socioeconômica, mas da justiça cultural, capaz de debelar os estereótipos, os preconceitos, as intolerâncias, as discriminações, valorizando a diversidade. Então, é um outro componente da justiça que se soma à luta por redistribuição no campo socioeconômico, a esta bandeira da luta pelo reconhecimento de identidades específicas e, ademais, o empoderamento político no campo da representação. Então, eu diria que este é um tema bastante sensível na agenda de direitos humanos. Cada vez mais nós temos, por exemplo, instrumentos específicos que protegem nós, mulheres, afrodescendentes, pessoas idosas. Tivemos na OEA a adoção da Convenção há 2 anos. Também sou responsável pela unidade da pessoa idosa, então estamos fazendo consultas públicas para avaliar quais são os temas mais preocupantes, mais prioritários. A temática indígena, refugiados, crianças, pessoas com deficiência, ou seja, o direito rompe com a indiferença às diferenças e passa, portanto, a enfocar essas vulnerabilidades, ter uma escuta ativa. Que dor é essa? Qual é essa discriminação estruturante e de que maneira o direito, essa institucionalidade dos direitos humanos pode ouvir essa dor, proteger direitos de vítimas reais e evitar que vítimas potenciais se tornem vítimas concretas. Um sexto desafio se refere ao combate ao terrorismo versus a preservação dos direitos e liberdades públicas. Desde o 11 de setembro, temos uma agenda bastante preocupante nos direitos humanos, é uma agenda tendencialmente restritiva de direitos, que, em nome da segurança, acaba por comprometer os demais direitos e liberdades. Há uma militarização crescente na região, seja o que ocorre no Rio de Janeiro hoje, seja o que ocorre no México,
hoje eu tenho a possibilidade de compartilhar com vocês uma visão regional, quer dizer, ainda que tão pouco tempo, mas nós debatemos na última sessão que nós tivemos, por exemplo, uma lei de segurança nacional no México, que também prevê a militarização da segurança. Na região tem sido uma constante. Então, como assegurar a prevalência de direitos, tendo em vista esta situação de a insegurança. Lembrando que a segurança é um direito humano, tal como a liberdade, a intimidade, a privacidade, o respeito, a não discriminação e assim por diante. E eu termino com o 7º desafio, que é unilateralismo versus multilateralismo. Fortalecer o Estado de Direito e a construção da paz nesta arquitetura global. E temos muitos impasses hoje. Há uma onda no mundo nacionalista, soberanista, unilateralista, paroquialista, e talvez eu tome a liberdade aqui de passar a vocês um dos trechos do discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU em setembro passado, em que ele dizia, na linha America First, dizia: "The world is not a global community, but an arena where nations, non-governmental actors and business engage and compete for advantage. Rather than deny this element, nature of international affairs will embrace it." Ou seja, para um businessman, o mundo é uma grande competição, todos estão competindo com todos. As empresas, os estados, e não há qualquer perspectiva nesta ideologia de apego a uma arquitetura de solidarismo internacional, a uma arquitetura internacional. E temos visto isso, os Estados Unidos se retiraram da Unesco, os Estados Unidos estão aí apontando que se retirarão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, os Estados Unidos ainda não contribuíram com a OEA, como sempre fazem. Portanto, há esse risco. Nós que lidamos com multilateralismo, que acreditamos que é melhor um mundo com a ONU do que sem ela, ainda que reformas sejam necessárias no campo da democratização, racionalização, eficiência, maior legitimação, mas é melhor um mundo multilateralista que unilateralista. É melhor acreditar na força do direito que no direito da força. Então, há este impasse. E eu termino, o professor François trazia aqui, ao final da sua belíssima exposição, um pouco um sentido de desencanto, dizia "I'm hopeless". E eu gostaria de terminar lembrando que o que sustenta o trabalho de direitos humanos é a esperança. Sem esperança, nós não temos capacidade nenhuma mobilizadora. Claro que não é a esperança ingênua, nem tampouco inocente, mas é uma esperança pautada aí, eu diria, numa percepção crítica da realidade, uma esperança que pode trazer essa força mobilizadora. E eu concluo com 3 vozes de três personagens pelas quais eu tenho imenso respeito e creio que deixaram um legado que ilumina e inspira a agenda de direitos humanos. Martin Luther King, quando dizia "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that". Portanto, se vivemos no caos e na rigidez, não será com as trevas que nós vamos enfrentar as trevas. Eu creio que esse é um laboratório de ideias multidisciplinar, interdisciplinar, transnacional, que é capaz de lançar luzes, um horizonte emancipatório. Desmond Tutu, quando dizia "I'm not an optimist, but I'm a prisoner of hope". Acho que todos nós, talvez, nos sintamos dessa maneira. Não somos otimistas, mas carregamos o fato de estarmos aqui num sábado pré-feriado, é sinal que nós carregamos aqui uma esperança de transformação, de mudança. Não é? E essa será a agenda do final do dia, inclusive, o tema da mudança, das transformações, como arquitetar esse manifesto na expectativa de uma mudança. E, finalmente, uma vez mais, dialogando com Hannah Arendt, quando trabalha ela o tema da resiliência, que é tão fundamental a todas nós e a todos nós, e lembra ela que é possível, sim, modificar pacientemente o deserto.
com as faculdades da paixão e do agir. E conclui: If all humans must die, it is born to begin. Se todos vamos morrer, nós somos, ao mesmo tempo, um início e um iniciador de uma obra incompleta e inacabada. Muito obrigada. Obrigado a Flávia por essa participação, por trazer para nós uma outra visão de pessoas que estão trabalhando pelo futuro, para um melhor futuro, a partir de outros conhecimentos, além do conhecimento da psicoterapia. E é um trabalho, a meu ver, bastante terapêutico, né, na questão de ajudar o mundo a estar melhor. Vou chamar aqui, para dar continuidade a esse bloco, o Dr. Gabriel, que vai compartilhar conosco questões de identidade. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo muito ao Rubens pelo convite em estar aqui, em participar com vocês desse ciclo de conferências que eu particularmente considero uma proposta inovadora, urgente, necessária, e considero uma iniciativa bastante corajosa, mas absolutamente fundamental para estes nossos tempos, né, em que estamos todos à procura de caminhos, né. E este tema me faz lembrar o livro A Alma Imoral, do rabino Newton Bonder, onde ele conta a história de um rabino que estava à beira da morte e estava bastante aflito, angustiado, e um de seus discípulos lhe pergunta: Rabi, por que você está tão angustiado? Você que sempre foi um homem tão bom, sempre fez coisas tão boas, ajudou tantas pessoas. E o rabino responde: eu estou angustiado porque, se Deus me perguntar por que eu não fui como Moisés, por que eu não levei o meu povo pela terra prometida, por que eu não conduzi o meu povo em busca da terra prometida, eu lhe direi que eu não fiz isto, porque eu não fui Moisés. Eu não sou Moisés, eu não fui Moisés. Se ele me perguntar por que eu não fui como Maimônides, não deixei as obras de Maimônides, não deixei os livros de Maimônides, os escritos de Maimônides, eu lhe direi que eu não deixei livros como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. Eu não fui Maimônides. O meu medo é se ele me perguntar: Súcia, por que não foste Súcia? Esta pequena história do livro do Rabino remete-nos a algumas ideias. A primeira delas é que nós estamos falando de vida e, independentemente da fé que qualquer de nós possamos ou não professar, todos temos que concordar que estamos diante de um grande mistério. E esse é um dos motivos pelos quais o nosso trabalho como psicoterapeutas, como filósofos, como operadores do direito, é um dos motivos pelos quais é tão difícil. Não temos respostas fáceis, não temos respostas simples, e temos questões complexas. Eu penso que a minha vinda aqui me convida a discorrer um pouco sobre o tema da identidade, que é a segunda questão, à qual nos remete o texto do Rabino, a partir de mim mesmo. Talvez essa seja a principal contribuição que eu possa dar a essa discussão, a esse debate.
Espero que os senhores tenham em conta que falar de identidade é falar da alma humana. Portanto, é falar de algo bastante complexo e delicado. Mas é por isso que, neste contexto, se insere de forma tão relevante a questão de gênero. Porque ser homem ou ser mulher é parte absolutamente fundamental da identidade humana. Todos nós nascemos com um sexo que ou é feminino ou é masculino, embora haja também aqueles que nasçam com ambos os sexos. Né? Nós sabemos que há os intersexuais que nascem com um genótipo masculino e um genótipo feminino e que têm uma genitália ambígua e composta por órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Então, são os chamados intersexuais. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas nascem com sexo masculino ou feminino. Embora faço aqui mais um reparo. Essa crescente discussão sobre gênero, essa abertura que a sociedade contemporânea vem dando para esta questão, né, vem trazendo expressões, falas, que antes eu, pelo menos, nunca tinha ouvido, de que há pessoas que se sentem homens e se sentem mulheres, e há pessoas que não se sentem nem homens e nem mulheres. Só quero registrar, porque isto também faz parte do fenômeno do gênero na nossa espécie humana. Assim é que vários antropólogos e sociólogos vêm propondo, vêm dizendo que essa visão binomial com a qual eu iniciei, na verdade, não daria conta da diversidade da experiência de gênero na nossa espécie humana. Só um pequeno reparo que eu queria fazer em homenagem à diversidade. Bom, e o que é gênero? Este sentimento de ser homem ou ser mulher, este saber-se homem ou saber-se mulher. Bom, nós sabemos que, na grande maioria das vezes, há uma concordância entre sexo e gênero. Mas, em aproximadamente 0,5% das vezes, não há. Há uma divergência. O sexo é um e o gênero se desenvolve em outra direção. Mas, se eu perguntar a cada um de vocês, por que você se sente um homem? Homens desta assistência, eu lhes pergunto, por que você se sente um homem? Também posso perguntar às mulheres, por que você se sente uma mulher? Se você tentar responder a essa pergunta, você logo verá que a resposta não flui com tanta facilidade. Não é tão fácil dizer, eu sou homem porque eu tenho um pênis. Sim, e aquelas pessoas que tiveram um acidente e perderam o seu pênis, não são mais um homem? Eu sou homem porque eu gosto de mulheres. E as mulheres homossexuais não são mulheres? Eu sou um homem porque eu tenho um genótipo XY. E as mulheres com insensibilidade completa a androgênios não são mulheres? Então, logo vemos que responder a esta pergunta é algo extremamente difícil e complexo. E eu penso que é difícil porque provavelmente essa consciência de si se dá num período pré-linguagem, num período em que as estruturas neurológicas associadas à memória declarativa ainda não estão
suficientemente amadurecidas. Nos é fácil dizer aquilo que registramos e guardamos na nossa memória declarativa. Aquilo que não está na nossa memória declarativa não sai tão fácil assim. Se nós pensarmos um pouco sobre o desenvolvimento de um ser humano, nós logo percebemos, logo identificamos que a primeira experiência que temos de nós mesmos é uma experiência senestésica, a experiência de um corpo em movimento. Mas não na perspectiva de um corpo que cai, na perspectiva ecológica, na perspectiva relacional. Provavelmente, no contexto do movimento espontâneo, forjamos, por meio de processos de identificação com figuras parentais, ou quem lhes façam às vezes, as representações mentais de nós mesmos. Essas são ideias que me ocorrem para tentar compreender um pouco por que algumas pessoas acabam desenvolvendo um gênero divergente do seu sexo. Nós vamos chegar lá. De fato, existem estudos de actigrafia, são estudos que medem a quantidade motora, feitos em bebês, ainda na maternidade. Esses estudos mostram que, na média, os meninos tendem a se movimentar mais do que as meninas. Na média, parece haver uma diferença entre a quantidade motora entre meninos e meninas. E é bem possível que a experiência senestésica do corpo, em movimento espontâneo, num contexto ecológico, relacional, enseje a identificação com o masculino ou o feminino. E por isso não nos seja tão fácil declarar por que nos sentimos homem ou mulher. Estudos de ressonância magnética que mostram que estudos de ressonância magnética mostram que o cérebro, há estruturas no cérebro de pessoas transgêneras que situam-se entre as estruturas verificadas, observadas em homens e em mulheres. Então, este é um estudo com pessoas transgêneras, antes de se submeterem a tratamento hormonal, quando procuram ajuda médica, quando procuram algum tipo de tratamento de afirmação de gênero, antes de iniciarem seus tratamentos hormonais, foi feito aqui um estudo, tanto com homens transgêneros, como também com mulheres transgêneros. E o que se observa nestes gráficos é que algumas estruturas do cérebro, e já veremos quais são, aqui em cinza nós temos a representação dessas estruturas nas pessoas transgêneras. Em preto, a representação dessas estruturas em homens. Em branco, a representação dessas estruturas em mulheres. E o que nós podemos observar a partir deste gráfico é que, nas pessoas transgêneras, parece haver um desenvolvimento que fica entre um cérebro feminino e um cérebro masculino, como se tivéssemos aqui um cérebro intersexual. E isto faz parte daquilo que se denomina dimorfismo sexual cerebral, que é um fenômeno que ocorre no período pré-natal e que, de alguma forma, predispõe as pessoas, assim como ocorre também nos animais sexuados, predispõe as pessoas, de alguma forma, a se desenvolverem homens ou se desenvolverem mulheres, se podemos chamar assim, né? Digo, predisposição. E que estruturas são essas? São estruturas importantes, né? Aqui nós temos um fascículo longitudinal superior, que faz a conexão, né, de partes importantes do córtex, do cérebro, como a região frontal, occipital, parietal e lobos temporais. Portanto,
uma região bastante importante no desenvolvimento cerebral. Aqui, um fascículo fronto-occipital inferior, e eu agora estou me dando conta que estou sem óculos. O fascículo fronto-occipital inferior, né, que também faz conexões importantes entre regiões bastante amplas e relevantes do córtex cerebral. O cíngulo, né, que integra as estruturas do sistema límbico, né, o sistema límbico que consiste no substrato neurofisiológico das emoções. O fórceps menor, que faz a conexão entre córtex pré-frontal direito e esquerdo. E trato córtico-espinhal, né, que é o composto principalmente por axônios motores, constituindo o componente voluntário da motricidade. Então, aqui, a estrutura associada à motricidade também é diferente entre homens e mulheres, e nos transgêneros situa-se entre ambos. Então, esses estudos de ressonância magnética nos trazem informações relevantes de que, provavelmente, esses estudos nos trazem informações relevantes de que, provavelmente, existe uma base corporal, uma base biológica na construção da identidade de gênero. Ou seja, propondo que a construção dessa identidade não se dá apenas por questões de natureza cultural, por questões de natureza social, mas também conta com contingências biológicas herdadas pelo indivíduo. Nesse sentido, né, esses achados me fazem lembrar da proposta do professor Antônio Damasio da existência de um proto-self, né, que seriam estruturas neurológicas difusas associadas ao senso de identidade. E talvez isso também possa nos explicar por que lesões estruturais que ocorrem numa ou noutra área específica não são suficientes para destruir o senso de identidade que um indivíduo tem de si mesmo, porque isto se dá em relações bastante amplas e difusas no cérebro. E assim, sem saber por que nos identificamos como homens ou mulheres, ou ambos, ou nenhum, o fato é que nós nos identificamos. E isso aparece com especial assertividade nas pessoas transgêneras, cuja identidade de gênero diverge dos condicionamentos sociais e seguem a despeito dos reforçamentos e punições dos ambientes público e privado. Eu sou um homem transgênero, acho que algumas pessoas aqui sabem disso, outras talvez não. E talvez aqui seja interessante eu começar a compartilhar um pouco com vocês da minha história pessoal. Eu posso lhes assegurar que eu não fui criado como um menino. Eu posso lhes assegurar que eu, de certa forma, fui frustrando expectativas dos meus pais quanto à minha feminilidade. A despeito dos reforçamentos que eu recebi para ser uma boa menina, eu não consegui me apropriar deste lugar que me era reservado tão amorosamente pela minha família e pelos meus pais. E aí a questão é a seguinte: como é que a gente se coloca num mundo dividido entre homens e mulheres, quando você vive instalado num lugar que não lhe pertence ou que você sente não pertencer a ele? E aqui eu trago essa discussão complexa para o plano existencial da vida concreta das pessoas.
nesse mesmo livro, A Alma e Moral, o Rabino conta também, o Rabino Newton Bonder conta uma outra história muito interessante. A minha esposa vinha me lembrando disso no caminho. Uma mulher muito pobre, ela ganha uma galinha de presente e corre e vai perguntar ao Rabino se ela pode preparar aquela galinha para os seus filhos. Ela tinha 5 filhos, estavam com fome, e o Rabino então pega a galinha, leva para sua biblioteca, olha para os livros, olha para a galinha, olha para a galinha, olha para os livros, e conclui que aquela mulher não pode preparar aquela galinha. Então ele volta, entrega a galinha à sua esposa, e pede à sua esposa que diga à pobre mulher que ela não pode cozinhar aquela galinha. A sua esposa vai ao encontro da mulher, olha para a mulher, olha para a galinha, olha para a mulher e olha para a galinha e diz: pode cozinhar a galinha. E o Rabino, quando ouve aquela conversa, sai enfurecido de dentro do seu escritório e vai tirar satisfação com a sua esposa e lhe pergunta: mas não foi isto que eu lhe disse para transmitir à pobre mulher. Eu lhe disse para dizer a ela que ela não poderia cozinhar a galinha. E a esposa lhe disse: você viu os livros e viu a galinha. Você viu os livros e viu a galinha. Eu vi a galinha e vi a mulher. Eu vi a mulher e vi a galinha e disse: pode cozinhar a galinha. O que eu quero dizer com isso é que, se nós não trouxermos toda essa discussão para o plano da vida, para o plano da existência individual de cada ser humano, nós estaremos aqui fazendo exercícios de intelectualidade, exercícios de pensamento, de reflexão bastante, pode ser até uma reflexão bastante erudita, bastante importante, bastante relevante. Mas, se nós não conseguirmos olhar para as pessoas, para a história de vida de cada um, nós não conseguiremos, de fato, ter um papel terapêutico relevante na vida das pessoas. Como dizer à sociedade humana, como dizer aos meus pais que eles erraram ao designar meu gênero pela aparência da minha genitália? Como pretender mudar o imutável? Como propor alterar o que desde sempre está acordado por todos, que nos é dado ao nascer? Caos. Ruptura. Este é um comportamento claramente transgressor. É um comportamento que rompe com uma tradição. Como ser um transgressor autorizado? E autorizado por quem? Como individualmente se dispor a questionar ou desafiar séculos de tradição, de sabedoria e de esforços por compreender a alma humana, o ser humano? Paul Tillich, em seu livro Coragem de Ser, vem nos falar que a autoafirmação essencial é mais que um direito. Paul Tillich diz que é um dever ético. E aqui, na fala do Paul Tillich, eu acho que se desnuda a falsa correção da rigidez, que, na verdade, como propõe Newton Bonder, tem compromisso com o passado e não com o correto. A rigidez, a tradição, tem compromissos com o passado. E isto, em princípio, não é nem bom, nem ruim, nem correto, nem errado. É simplesmente um fato. Mas, se nós quisermos pensar em futuro,
se nós quisermos pensar em evolução, nós temos necessariamente que pensar em ruptura com a tradição. Porque não existe evolução sem ruptura com tradição. Não existe evolução sem transgressão. Mas, deixando essa primazia do correto, da lei, com o devido perdão da doutora Flávia, deixando a primazia da lei, que se associa a esta ideia e a este pensamento de correto, eu venho aqui citar outro autor, um autor que muito me inspirou no meu caminho, na minha caminhada individual, Martin Buber. Martin Buber é autor de um livro chamado Eu e Tu. Por causa deste livro, Martin Buber é considerado o filósofo do diálogo. É um livro que tem menos de 100 páginas, mas é uma obra absolutamente paradigmática do ponto de vista do diálogo. Neste livro, Martin Buber apresenta um conceito lindo, profundo de amor. Ele diz que o amor é um acontecimento metapsíquico, metafísico, entre dois seres que se encontram e se revelam um ao outro. Diz ele, nós não possuímos o amor. O máximo que nós possuímos são os sentimentos associados ao amor. Antes, nós habitamos no amor. Quando eu li este livro, quando eu li este texto do Martin Buber, eu me dei conta, aos 48 anos de idade, que eu nunca havia de fato me revelado, eu nunca havia de fato revelado algo essencial do meu ser e da minha identidade. É claro que eu sabia que as pessoas gostavam de mim, minha família, meus amigos, várias pessoas, eu sabia que várias pessoas gostavam de mim. Mas o saber-se amado como se é algo que você só sabe, só experimenta de fato, quando você tem consciência de que o outro sabe exatamente quem você é. E essa consciência de ser amado de fato, como eu realmente sou, foi algo que eu só consegui viver depois que eu disse para as pessoas, esquisito ou não, triste ou alegre, feio ou bonito, a verdade é que eu sou um transgênero. Essa é a minha verdade. Li também, me inspirei também, em trechos do Evangelho, trechos como a verdade vos libertará. Trechos como não tenhais medo, não temais. E eu, pessoalmente, sempre entendi essa exortação a não temer como uma exortação a entregar-se à experiência humana que, de fato, humaniza, que, de fato, transcende, que, de fato, nos leva ao longo do caminho, que é o amor. Eu estava na metade da minha vida e havia duas coisas eram muito fortes no momento em que eu tomei a decisão de dizer que eu era transgênero e tomei a decisão de fazer o meu tratamento de redesignação. A primeira era que eu queria viver o desafio de viver a minha vida a partir da verdade e arcar com os custos desta verdade. Bancar o que tivesse que bancar, mas viver a partir da verdade.
Chega uma altura na vida em que você diz assim, bom, não estamos mais aqui para brincadeira. Não é? Eu quero viver profundamente a minha verdade. E a minha verdade é essa. É claro que eu não me defino como ser humano apenas por isto, mas isto faz parte da minha verdade. E a outra decisão que eu tomei naquela altura era que eu não queria passar por essa existência sem viver profundamente o mais que eu pudesse o amor na sua dimensão mais ampla e mais profunda possível, dentro da minha possibilidade e dentro da minha medida. E para isso eu sabia que eu tinha que me colocar diante do outro como eu sou, como eu realmente sou. Eu sou psiquiatra, tenho dito, sempre disse aos meus pacientes, particularmente eu acredito em Deus, e eu sempre achei que Deus criou o homem para o homem ser feliz. Eu sempre tive essa ideia muito clara. E eu sempre fui um defensor do direito das pessoas de buscarem com sinceridade e com lealdade esse compromisso com uma vida mais feliz. E aí, num determinado momento, eu me perguntei, mas então, por que é que você não convoca o seu corpo para ser sua expressão no mundo? O meu corpo não expressava a minha personalidade. Mas o corpo é a nossa forma de expressão no mundo. É com ele que nós nos apresentamos. É com ele que nós olhamos. É com ele que nós sorrimos. É com ele que nós abraçamos. Através dele, nós nos entregamos a um outro, a um tu. Seja este o tu ao nosso lado, seja o tu eterno, como propõe Martin Buber. Então eu entendi que convocá-lo para cumprir essa tarefa na minha vida era absolutamente necessário. E se eu não o fizesse, não o faria por causa do medo. Medo do preconceito, medo de tudo que acarretaria uma mudança de nome, uma mudança de identidade social. E eu resolvi acreditar nas exortações, não tenhais medo, não temais. E houve todo um processo, que não é o caso, não dá para contar toda a história, mas, então, num determinado momento, eu tomei a decisão, depois de muita meditação, de muita reflexão, de fazer, de fato, o tratamento de afirmação de gênero, de me colocar e me expressar como transgênero e de dizer que eu estava, então, buscando essa parceria do meu corpo na expressão do meu ser no mundo. E aí, continuando o pensamento do Paul Tillich, eu queria dizer que eu acho que a coragem de ser, a autoafirmação essencial que cada indivíduo precisa fazer ao longo do seu caminho é a resposta existencial, concreta e individual a essa grande pergunta: como conciliar a tradição com a ruptura? Como buscar o novo? Como buscar a evolução? Como buscar o futuro? O porvir, sem destruir aquilo que de fato tem valor em toda uma caminhada, em toda uma trajetória humana que nós podemos chamar de tradição. E aí, de novo, eu me lembro do nosso querido Newton Bonder, quando no seu livro ele diz: que a terra prometida de Abraão é uma terra
que não tenha que sacrificar seus filhos e que tenha a ruptura como tradição. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pela sua presença, pela sua dignidade, pelo esforço que você fez de ter vindo aqui. Eu sei que foi um esforço enorme, não só seu, de outras pessoas também que vieram aqui, mas eu sei que o seu esforço foi... Obrigado. Eu sou a Ângela Rila, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e sou uma das entidades que está apoiando esse evento pela ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia. E, no caso, eu sou até a presidente da associação. Vinícius de Moraes diz que a vida é a arte do encontro, embora haja muito desencontro pela vida. Eu diria que a grande visualização que nós podemos ter a partir desse evento que Rubens Kignel organizou é que ele contextualizou o encontro, uma chance da gente ter um encontro. Isso é algo precioso que, graças a todo o cuidado, a amorosidade que foi palpável, nós estamos podendo ter uma oportunidade de nos defrontarmos com a seriedade do contexto no qual nós estamos invocados, a necessidade de nós cuidarmos da maneira que estamos realizando a psicoterapia e que contextos que permitam encontro vão ser contextos que vão favorecer isso. Nós vamos poder sair daqui ansiosos por estarmos refletindo, por estarmos nos ocupando cada vez mais de darmos uma contribuição para a nossa sociedade via psicoterapia. Rubens Kignel, muito obrigada. Olá, eu sou Márcio Silveira, sou psicólogo, psicoterapeuta, faço parte do Instituto Lumen de Ribeirão Preto e eu vim para esse encontro buscando tentar encontrar algumas, não diria respostas, mas alguns pensamentos sobre coisas que assistimos na clínica todos os dias. A gente tem visto no consultório pessoas cada vez mais vazias, cada vez mais solitárias e não sabendo o que fazer do futuro delas. E quando se pensa em causa e rigidez, eu acredito que essa talvez seja a grande sacada do lugar onde nós estamos agora, né? Do trânsito desse lugar, do caos que nos leva à rigidez ou a rigidez que nos leva ao caos. E a temática falando de diversidade, falando de questões de preconceito, tudo isso, acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa que se propõe a trabalhar com o ser humano precisa olhar cada vez mais. Então é isso que eu vim buscar aqui e por enquanto tenho tido um gozo, na verdade, de ver tantas discussões interessantes e que abre os nossos conceitos. É isso. Obrigado.